Bem, pessoal, prosseguindo com o conteúdo do nono ano, agora, ainda falando sobre o Muro de Berlim, não é? Ainda sobre o Muro de Berlim. Vá lá, pegue seu livrozinho do nono anozinho, bem bonitinho, bem charmosinho, charmosinha. Pegue seu livro com amor e carinho e abra-o na página 192. 192. Vamos lá ver o que tem lá. A criação do Muro de Berlim. A Alemanha, que já tinha sofrido fortes sanções após a Primeira Guerra Mundial. Professor, o que significa esse termo aí, sanções? Isso, punições. Também passou por graves dificuldades, financeiras após a Segunda Guerra Mundial. Quem mais sofria era a população. A Alemanha tinha perdido cerca de 5 milhões de pessoas, a economia estava destruída, a indústria bélica, sua principal atividade, estava proibida de funcionar. O pagamento de milhões de dólares atingiu em cheio sua economia. O Estado alemão estava numa situação muito difícil. Mas o que marcaria a história da Alemanha pós-guerra seria a divisão de Berlim em 4 partes, que duraria uma década. Então, Berlim foi dividida durante 10 anos por 4 países, que eu já mencionei, não é? União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. França e Inglaterra. Tá bom? Essa divisão territorial em 4 áreas de influência apresentava a própria divisão do mundo entre 2 potências, Estados Unidos e União Soviética. A partir de 49, a Alemanha passou a ser formada por 2 territórios, a área capitalista, de influência norte-americana, chamada República Federal da Alemanha, RFA, e a República Democrática da Alemanha, chamada de RDA, criada pelos soviéticos, mais conhecidas como Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, respectivamente. O desenvolvimento econômico, ainda aí, ó, isso, presta atenção aí, 192. O desenvolvimento econômico das 2 Alemanhas ocorreu de forma distinta. A parte que estava sob domínio dos Estados Unidos, mais ao ocidente, era mais desenvolvida. Os norte-americanos criaram uma política econômica para a Alemanha Ocidental. Não é isso? Então, significa que na disputa da Guerra Fria, no jogo de xadrez, os Estados Unidos vai investir fortemente para que a Alemanha Ocidental consiga se desenvolver muito bem. Isso. Preste atenção aqui no serviço. A parte que estava sob o domínio dos Estados Unidos, mais o Ocidente, era mais desenvolvida. Os norte-americanos criaram uma política econômica para a Alemanha Ocidental, né? Voltada para o mercado do liberalismo. Já a Alemanha Oriental vivenciava um certo atraso desde o período em que foi unificado, com poucas áreas produtivas, cuja principal atividade era a agricultura em latifúndios, ou seja, a agricultura em grandes propriedades de terras, de posse de membros da minoria rica. A Alemanha Oriental buscava ter uma posição livre e independente das 2 superpotências mundiais.
Mas isso não durou muito, pois a pressão dos soviéticos fez com que os alemães orientais aderissem ao Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi uma organização de cooperação militar e também com estratégias que um país ajudava o outro e, sobretudo, havia uma rivalidade com o pessoal da OTAN, que era um grupo liderado pelos Estados Unidos. Esse desenvolvimento desigual das Alemanhas fez com que alemães orientais buscassem oportunidades na parte ocidental. Significa dizer que os alemães orientais atravessavam o muro de Berlim, atravessavam aquela fronteira e iam buscar melhores condições de vida. Isso, melhores condições de vida na parte ocidental. Visando evitar isso, a Alemanha Oriental construiu o Muro de Berlim, em 61, não é? Com apoio dos soviéticos. A ideia foi soviética, que isolou a metade ocidental do resto do território, dividindo a cidade de Berlim em Berlim Oriental e Ocidental. Dito isto, nós vamos, não é, iniciar o nosso conteúdo em cima de um outro aspecto importante desse período histórico do século XX, que foi a famosa Revolução Chinesa. Vamos lá? Entender? Isso. Lembrando que desde o sexto ano que eu estou com vocês, todas as vezes que surgem situações em que o termo revolução aparece, eu fico preocupado, atento, querendo que você entenda o significado desse termo. Pois bem, revolução aí vai significar mudanças, mudanças em todas as estruturas. Que estruturas são essas, professor? Interrogação. Muito bem. Estrutura política, econômica, social e cultural. Não é verdade? Isso. É verdade, é verdade, é verdade. Pois bem, abra um livro aí na página 194 que diz assim: a China sempre foi um país que despertou os interesses de outras nações pelo mundo. Britânicos, japoneses, com quem a China tinha uma intensa rivalidade, franceses e russos disputavam seu mercado, pois, além de uma população gigantesca, tinha uma forte produção, com destaque para suas especiarias e porcelanas. Também desenvolveram técnicas e tecnologias de navegação que até hoje surpreendem a humanidade, com destaque para o astrolábio e a bússola. A pólvora também foi uma invenção chinesa. Mesmo com todo esse desenvolvimento e força econômica, os chineses evitavam de todas as formas o contato com outras nações, ou seja, a China queria que a cultura oriental não fosse influenciada pela cultura do Ocidente, não é? Inclusive, criou-se ali na China a chamada Cidade Proibida, em que o imperador não poderia sair da cidade e ninguém poderia, que nenhum outro estrangeiro e também alguns chineses não poderiam entrar nessa cidade. Tá bom?
Então, prosseguindo aí, por julgarem, não se interessavam em nada que fosse do Ocidente. E os chineses não queriam principalmente nada que viesse dos ingleses, né? E essa situação mostra como os ingleses tinham esse interesse em dominar grande parte do mundo, tiveram várias colônias espalhadas pelo mundo. Os ingleses. Hoje a concepção é outra, o mundo está de outra forma, não é? A dinastia Manchu, à frente do governo chinês, tentou manter essa política de isolamento, mas acabou fracassando no decorrer do neocolonialismo. Esse neocolonialismo significa o que, professor? Interrogação. Muito bem. Novo colonialismo do século XIX. Várias nações da Ásia e da África se tornaram colônias dos principais países europeus, como Inglaterra, França, Bélgica, Portugal e Espanha. Depois de muito insistir, após as duas guerras do ópio e do Tratado de Nanquim e Tietzin, no século XIX, os ingleses conseguiram que os chineses abrissem seus portos e começassem a negociar. Isso causou uma crise social na China, não só pela tradição, mas também por fatores econômicos, já que o lucro era muito pequeno para os chineses. Diante da dominação, não é? Diante da dominação econômica dos ingleses, a sociedade chinesa começou a exigir da dinastia Manchu um posicionamento que defendesse a soberania da China. Isso não aconteceu, o que levou ao surgimento de dois grupos políticos de oposição. O Kuomintang, o Partido Nacionalista, liderado por Sun Yat-sen e depois por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista Chinês, liderado pelo famoso Mao Tse-tung. Eles dominaram a China em momentos distintos, com uma rivalidade que levou a vários embates, a vários conflitos. Não é verdade? Vamos fazer aqui um passeio rápido na página 195, falando sobre o Kuomintang. O Kuomintang era o Partido Nacional Chinês, criado pelo médico Sun Yat-sen no ano de 1900, que justamente discordava das práticas que levaram a China a ser dependente economicamente dos britânicos e ao caos social. Com apoio popular, o Kuomintang liderou uma revolução e proclamou a República Democrática da China, República Democrática da China, em 1911, pondo fim à era das dinastias. No entanto, o Kuomintang teve grandes dificuldades para se consolidar no poder, devido principalmente ao tamanho do território chinês e à complexidade de seu povo, formado por vários grupos étnicos e culturais. Outro fator que dificultou a consolidação da República Chinesa foi a criação do Partido Comunista Chinês, cujo principal líder era Mao Tse-tung, que tinha influência da Revolução Russa de 17. Então, esse Partido Comunista Chinês absorveu algumas ideias
da Revolução Russa de 17. Seguia algumas ideias que coincidiam, mas depois nós vamos perceber que essas ideias não vão coincidir mais e vão caminhar em situações diferentes, né? Em processos diferentes, em evolução diferente. Tá bom? Como outros comunistas, ainda estou na página 95, viu? Os chineses do PCC acreditavam na luta de classes e defendiam a instalação de um governo proletário. O que é um governo proletário, professor? Interrogação, muito bem. Governo proletário é um governo em que os trabalhadores estão no poder. Já falei sobre isso, sobre o significado de proletários há um pouco tempo atrás, inclusive quando a gente estudou a Revolução Russa. Eu citei esse termo. Pois bem, as contradições entre Kuomintang e o PCC eram muitas, mas tinham de conviver com as diferenças, visto que a China se encontrava dividida devido aos diversos grupos culturais existentes, que não aceitavam a dominação do Partido Nacional Chinês. Na luta pela unificação da China, o Kuomintang contou com o apoio dos comunistas, que entendiam que, antes de tentar uma revolução comunista na China, teriam de unificar o território. Esse processo ocorreu entre 1925 e 28. O novo líder do Kuomintang, o anticomunista Chiang Kai-shek, aproveitou a aliança para atacar os comunistas em Xangai, visando eliminar qualquer possibilidade de, após a unificação, sofrer ataque das tropas do líder comunista Mao Tse-tung. E havia outro problema, a própria disputa interna dos comunistas, já que parte deles acreditavam na Revolução Proletária, em que os operários tomariam o poder. Mao Tse-tung defendia que a revolução se daria nos campos. A Internacional Comunista, que era um braço estendido do comunismo, determinou que os operários comunistas, ordenou que os operários atacassem, estou na página 196, tá certo? Atacassem, mas foram logo derrotados. Enquanto isso, Mao Tse-tung se refugiou com suas tropas nos campos e organizou uma guerrilha para lutar contra as tropas de Chiang Kai-shek. De 1927 a 1934, a China passou a viver uma verdadeira guerra civil entre o Kuomintang e os guerrilheiros comunistas liderados por Mao Tse-tung. Mais de 100 mil comunistas, num evento conhecido como Longa Marcha, adentraram os campos chineses, após percorrerem 12 mil quilômetros e perderam cerca de 70 mil seguidores. Os comunistas chegaram a Yan'an, e em 1937 os conflitos entre comunistas e Kuomintang deram uma trégua devido à invasão japonesa ao território chinês. 2 anos mais tarde, a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, pessoal, com isso estou concluindo a aula de hoje sobre a Revolução Chinesa, evidenciando que essa longa marcha, apesar de perderem tantas pessoas, deu muito certo a favor de Mao Tse-tung. Tá bom? Um forte abraço, tchau para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal.